Olá, me chamo Cristiane Santos, sou estudante de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará. Sou mulher, parda, de olhos verdes, cabelo preto, escuro, comprido, visto um vestido estampado e ao fundo estou gravando na cozinha com a parede de cor branca. Bom, o título do nosso trabalho é O Ensino de Música para Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo, um relato de experiência em Bragança, Pará. Os autores são Everton Araújo, Cristiane Santos, Lucas de Brito, orientados pela professora doutora Jéssica Rodrigues da Silva. O transtorno do espectro do autismo, de acordo com o DSM-5, caracteriza-se pelo déficit na comunicação social ou interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Nota-se na legislação brasileira diversos direitos assegurados em relação à educação para pessoas com TEA. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a LDB de 93/94/96, Lei Berenice Piana, Lei número 12.764 de 2012, e Lei 13.146 de 2015. Bom, e a pergunta que norteou nosso artigo foi: como ensinar música para crianças com TEA, considerando a diversidade com que o transtorno se apresenta? Nosso objetivo é investigar métodos e possibilidades para ensinar música para crianças com TEA, considerando a diversidade com que o transtorno se apresenta. A metodologia que usamos foi revisão da literatura no Google acadêmico, entrevista semi-estruturada com o professor de música que atua em Bragança, atendendo estudantes com transtorno do espectro do autismo, e foi apresentado e assinado pelos pesquisadores e pesquisado um termo de consentimento livre e esclarecido, contendo os objetivos e interesses da pesquisa. O aprofundamento do tema sobre educação musical para pessoas com TEA, Pendeza e Dalabrida, 2018, consideraram que a Dia de Educação Musical e TEA necessita de maior atenção por parte da comunidade acadêmica, concernente à pesquisa e à formação musical e pedagógico-musical para os docentes que irão trabalhar junto às pessoas com TEA, pois os professores se sentem insuficientes no trabalho com esses indivíduos, carecendo de materiais de referência e estratégias pedagógicas adequadas para serem usadas nas salas de educação musical. Heckler e Baumer, 2021, ressaltam a importância da observação atenta do professor para as atitudes dos estudantes e interesses quando nas diversas atividades em música apresentada pelos estudantes, como canções e sons de instrumentos, pois cada criança com TEA pode reagir de uma maneira diferente. Senra, Alvares e Matos, 2017, apontam que do professor se exige a busca de estratégias que garantam o desenvolvimento do processo de aprendizagem de crianças com TEA, pois pensar a inclusão é respeitar a diversidade de cada sujeito, sendo que o foco não deve ser as limitações, e sim a construção do aprendizado. Ressaltam que a ideia não é o abandono das técnicas musicais, mas sim adaptações delas para a realidade do aluno. A educação musical para pessoas com TEA, em Bragança, Pará, relato de experiência. Participante, professor de música, que ministra aulas para crianças com TEA em Bragança, no estado do Pará. São aulas particulares que acontecem em uma sala especializada para ensino de música. O entrevistado é formado em licenciatura plena em música, mas não tem especialização específica em educação inclusiva.
sobre a diversidade do comportamento das crianças com TEA e as metodologias adotadas. Bom, esses são relatos dele. A primeira criança que trabalhei aqui não conseguia se concentrar quase nada. Foi esse que a mãe dele deixou aqui e disse que queria que eu reforçasse lateralidade direita e esquerda. Cheguei aqui, a criança não falava nada. Aí pensei, a mãe não me avisou nada. Aí eu comecei a tentar desenvolver alguma atividade com ele e era bem difícil ele se concentrar. Seu primeiro contato com pessoas com TEA reforça a necessidade apontada por Senra, Alvares e Matos, que ressaltam que a inclusão necessita de uma ação em conjunto com diálogo entre pais, professores e terapeutas para melhor atendimento do aluno. Para o professor, causou um certo estranhamento inicial, mas logo começou a busca por metodologias para atendimento de pessoas com necessidades específicas na internet e desenvolver em sua prática. Ele relatou mais uma experiência. Essa formação com alunos com necessidades especiais que eu tenho de metodologia é o que eu pesquiso na internet e mais nas experiências na prática. Ao longo dos dias, em algumas aulas, eu uso esses objetos, prendedores coloridos, para prender o papel da partitura na estante. Se eu deixasse à vista dele, era motivo de distração. Teve uma aula que ele ficou com um desses prendedores a aula toda, deitado e não fez nada. Ele estava no momento dele, no mundo dele, e a gente não pode fazer nada. Então a gente tenta chamar a atenção e tem algumas técnicas que eu pesquisei na internet e que funcionam bastante para chamar a atenção do aluno. Com baqueta, instrumentos que fazem sons como de abelha, e aí a atenção dele volta para ti. E ele vai querer te escutar, mas isso nos casos mais difíceis, como o dele, que quase não falava. E depois de 3 meses, ele já me dava bom dia. Falava algumas frases de vez em quando, mas muito difícil. Bom, as atitudes do professor corroboram com os achados de Heckler e Balmer, quanto à importância da observação atenta do professor para as atitudes do estudante e as reações apresentadas por ele durante suas aulas de música, quando o referido entrevistado precisou de recursos diversos com cores, bem como insights para perceber a hora de utilizar e a hora de retirar os recursos para ter a atenção do estudante. Outras experiências citadas pelo professor revelam a necessidade de preparação do docente para atendimento das necessidades. Eu tive mais 2 alunos que já eram maiores de 7 anos. Já falavam bastante, se expressavam, mas eles tinham dificuldades comportamental. Teve um que não trabalho mais com ele, porque um dia aqui, onde a criança... Não trabalho mais com ele, porque teve um dia aqui, onde a criança teve um ataque de birra. Eu estava com ele e outras crianças. O bom nesse dia era que a mãe dele estava aqui. Ela estava acompanhando e geralmente não trabalho com a presença dos pais. E eu acho que também por isso a criança se sente confortável e confiante para fazer o que quer, como aconteceu nesse dia. Ele fez tudo o que ele não podia fazer, nunca, numa sala de aula. E ele nunca mais tinha feito. A mãe dele estava aqui e ele se sentiu, sei lá, protegido de fazer tudo que ele fazia na casa dele e enfim. Pisou no teclado, queria destruir os instrumentos e quando fui reprimir, botar um limite, teve outro ataque de birra, chorou. Mas assim, para conseguir a concentração dele, geralmente como se distraía muito, tipo assim, ele está aqui e você acha que ele não está prestando atenção, mas ele está. Eu demorei para perceber. Geralmente eu queria que ele me olhasse, mas não olhava. E quando eu não fazia isso, me consumia muito, ficava muito frustrado. Aí, depois que eu entendi que mesmo ele olhando para a parede, fazendo outra coisa, se eu passasse um comando e esperasse um pouquinho,
ele ia fazer. Então, isso para mim foi difícil no começo de interpretar. Outras experiências, as atitudes iniciais do professor apontam para uma abordagem por Pimentel e Serra Álvares Matos, na qual a inclusão também depende do grau de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das deficiências, o que gera o fenômeno pseudo-inclusão. Após busca para melhor conhecimento do transtorno e experiências, o professor relata que começou a perceber as potencialidades dos alunos e flexibilizou as adaptações curriculares. O garoto que está comigo agora tem 6 anos e você quase não percebe que é autista. E no caso dele é bem mais tranquilo. Ele tem muita dificuldade com ritmos ainda, até por causa da concentração. Aí ele se distrai no mundo dele. Agora ele já reconhece as 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ele não consegue ainda se concentrar para tocar apenas uma nota, por exemplo. Vamos fazer uma atividade para tocar só o dó. Ele não consegue. Aí quando a gente para e pede para ele fazer só, aí ele faz. Quando a gente quer colocar no conjunto, ele não consegue. Eu estou trabalhando com ele devagar e a parte rítmica também. Ele já está aqui há um mês e ele já melhorou bastante. Esse relato aponta para a necessidade de um contínuo exercício do docente de registrar suas ações e ser um pesquisador junto à docência. Sendo assim, poderá fornecer materiais e ter referências nas estratégias pedagógicas adequadas a aulas de música para pessoas com TEA, que ainda carecem de atenção, conforme destacam Pendeza e Dalabrida. Na opinião do professor de música entrevistado, as dificuldades para ministrar aulas para crianças com TEA perpassam pela capacidade de professores na formação. No meu caso, segundo o professor, bem específico, a dificuldade que eu encontro é: como não sou especialista, eu fico com dificuldade de planejar as atividades. E a gente se frustra muito quando a gente imagina uma coisa para que ele possa responder, e aí eu preparo a aula e chegava e nada. E eu ficava muito frustrado. Eu não sei fazer. Como é que faz isso? Se perguntava o professor. Mas muitas das vezes, eles mesmos me ensinavam como eu podia trabalhar. A dificuldade é essa, no meu caso, que não tenho informação na área, é saber como planejar uma aula. Quanto ao relato das atividades apresentadas pelo professor Louro 2015 e Senra Álvares Matos, sugere que o profissional da área da música se dedique à formação complementar de conhecimentos de psicologia cognitiva, desenvolvimento motor e emocional, e noções do funcionamento neurológico da patologia do aluno em questão. No que tange as respostas ao aprendizado de música pelas crianças com TEA, o professor revela que não é um resultado imediato, mas consegue perceber após um período das aulas. Bom, como eu percebo essa resposta é: geralmente na hora eu não consigo perceber, ou na hora que estou passando a atividade que eles estão sendo aprendizados. Eu venho perceber algumas aulas depois. Como algumas atividades elas se repetem, eu preparo algumas atividades, tipo, com a criança a gente tem que trabalhar bastante, umas 7 ou 8 atividades por aula, aí vou mudando. 4 sempre ficam toda a aula e 4 vou mudando. A cada aula vai repetindo e trocando a ordem. 4 atividades vão mudando e 4 permanecem fixas, e assim todas as aulas. Tinha um aluno que ele não fazia nada, mas tinha uma parte da canção que eu passo canções para eles como atividade de percussão. E especificamente naquela hora, ele conseguia fazer como eu queria, e o resto ele fazia do jeito dele. Aí eu via essa evolução que ele estava conseguindo assimilar.
O relato apresentado pelo professor corrobora com os dados de Silva e Silvia e Heckler-Baumer sobre as experiências vividas no dia a dia com crianças com TEA, pois argumentam que a música pode transformá-las de alguma maneira, cada um do seu jeito, respeitando o seu grau de compreensão. E por fim, nossas considerações finais é que ao investigar métodos e possibilidades para ensinar música para crianças com TEA, considerando a diversidade com que o transtorno se apresenta, notou-se que o docente precisa constantemente buscar o aperfeiçoamento na realidade profissional, independente de qual seja a área de conhecimento. Existe a necessidade de adaptação aos recursos técnicos utilizados para trabalhar na educação musical de crianças com TEA, os quais foram utilizados pelo docente entrevistado como cores e sons para chamar a atenção do aluno. Ressalta-se que essa adaptação é um direito do estudante com TEA, garantindo e amparando conforme as leis e diretrizes da educação e inclusão. Registrar a prática do ensino de música para pessoas com TEA na região de Bragança, Pará, irá beneficiar esse público-alvo e poderá até mesmo proporcionar uma forma melhor de repassar o conhecimento musical, assim como de vislumbrar outras formas de expressão artística, pois o discente com TEA necessita das ferramentas e da preparação do docente. Na continuidade desta pesquisa, almeja-se extensão do ensino de música em Bragança, Pará, a todas as faixas etárias de indivíduo com TEA, viés de extrema importância para a formação de novos educadores musicais e criação de novos métodos, técnicas e materiais, tanto para o município pesquisado quanto para o estado do Pará, cujos resultados poderão somar a educação inclusiva do país, propiciando o melhor desempenho de professores e alunos em um cenário educacional com realidades diversas e distintas que exige qualidade e atenção a esse público-alvo, foco deste artigo. Essas são as nossas referências. E desde já agradecemos sua atenção.